Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. O último vídeo que eu gravei aqui, eu contrastei Apocalipse 4 com Mateus 27 e João 19, quando eu falei ali sobre a coroação de Jesus. E essa coroa de Jesus, ele foi coroado com a coroa de espinhos. Todos nós somos sabedores. Inclusive tem um outro vídeo que eu falo uma questão histórica, circunstancial, pela qual. Então, Jesus não fugiu dos espinhos. Paulo disse que foi-lhe dado um espinho na carne. Então tente imaginar a ideia, de um espinho cravando em sua carne. Às vezes você coloca a mão em lugar indevido, sem a devida proteção, e de repente você é ferido. Então, por vezes, nós somos remetidos à ideia negativa do espinho. Inclusive a acne, Quando o adolescente começa a ter acnes no rosto, a gente diz é uma espinha. É um nome filosófico, é uma linguagem coloquial, que nós usamos. Não é a linguagem técnica. Mas eu comecei a pensar aqui. O maior da história, Jesus, foi coroado com a coroa de espinho. O maior dos apóstolos, maior escritor do Novo Testamento, maior bandeirante do cristianismo, obviamente depois de Jesus, fez a citação dos espinhos, ou do espinho que lhe foi dado na carne, que até hoje, gera muitas discussões. Mas o maior do Antigo Testamento, isso é, aquele que recebe de Deus o Decálogo, o Pentateuco, a Torá, enfim, estou falando de Moisés, Moisés. Este Moisés, ele viu Deus manifestando-se no seu chamado, numa sarça. E você sabe o que é uma sarça. A sarça não é uma planta ornamental. A sarça não é uma árvore frutífera. A sarça é um espinho. Não é uma decoração. Ninguém coloca no seu jardim uma sarça. Ninguém vai procurar na floricultura uma sarça. Ninguém faz um ramo de sarça, não é verdade? Então, será que não tem algo muito especial por detrás dos espinhos? Deus se manifestou nestes. A minha oração é: eu nunca serei, ó Deus, um Moisés, mas faz de mim uma sarça que ainda arda na tua presença. A questão é o seguinte: quem de nós gosta de espinhos? Quem de nós opta por ser ferido por eles? Ninguém gosta. O próprio Deus disse na queda do homem que a terra passaria a produzir espinhos como efeito do pecado, consequência dele. Mas observe, a sarça, que por muito tempo foi sinônimo de algo ruim, agora Deus está valendo-se dela para chamar o maior legislador de Israel, Moisés, um homem de um ministério tríplice, à lá Samuel e à lá Jesus. Paulo trata-o como algo dolorido, assim como Jesus, quando é citada a sua coroação. Então, a ideia é bom? Não, é necessário. Paulo diz isso. Foi-me dado com propósito, a fim de que eu não gloriasse-me. A Jesus, não precisamos nem gastar tempo falando de que tudo que há debaixo da terra e em cima desta, e toda a eternidade, depende da crucificação, que necessariamente passou pela coroação de espinhos. E Moisés, então, o quanto foi necessário para a chamada de Israel. Deus estava ali respondendo naquela sarça a oração de séculos. Naquela sarça, Deus estava cumprindo promessas que havia feito a Abraão.
a Isaac, a Jacó, enfim. Deus estava respondendo bem longe dali a oração, lá no deserto, feita por um povo que estava sendo oprimido. Talvez aquela sarça representasse o espinho, a dor que é a vida na escravatura. Mas a questão toda e o motivo pelo qual eu quero gravar esse vídeo é: não fujamos dos desafios, não evitamos os espinhos. Deus pode entrar neles e falar-nos por intermédio dos espinhos. Deus pode coroar-nos, Jesus, por intermédio dos espinhos. Deus pode revelar-se e nesta revelação dar-nos o espinho a fim de que a gente não perca de vista que, indiferentemente da revelação que nos for entregue, nós ainda somos gente inclinados a pecar. E o espinho na carne é um lembrete de que a gente ainda está aqui, de que a gente ainda é gente, e que como gente que somos, precisamos deste grande e eterno Deus. Então, assim como há dádiva na dor, há uma dádiva nos espinhos também. Não fuja-os, permite-os. Na verdade, encare-os de frente. Se Moisés dá as costas para aquele espinheiro, daria as costas para o próprio Deus. Se Jesus dá as costas para a cruz, onde estaríamos? Estaríamos perdidos. Então, há dádivas, mesmo nos espinheiros. Deus possa abençoar-nos, Deus possa ajudar-nos e abrir os nossos olhos, a fim de que nós vejamos. Atrás desse espinheiro tem um deserto, e é claro que esse espinheiro só foi quem o é por causa de um Deus que manifestou-se nele. Então que Deus nos dê graça para a gente não parar nos espinhos e nem fugir deles. São os tocos de ofício, faz parte do processo. Pense nisso. Comece a vê-los com outros olhos. Comece a enxergar os espinhos da vida de uma maneira diferente. É só um pensar, é só uma reflexão. Amém.